bem-vindos a mais um vídeo sobre contos de fadas. E hoje vamos falar sobre a história da Bela Adormecida na versão dos irmãos Grimm. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, deixar um like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a história da Bela Adormecida dos irmãos Grimm é considerada uma versão reduzida que ele fez da história do Perrault, chamada de A Bela Adormecida no Bosque, e também uma versão reduzida da história de Basile, que foi a primeira versão da Bela Adormecida, que o nome era Sol, Lua e Talha. Na versão de Basile, não sei, Talha, ela enfia por acidente uma farpa debaixo da unha e ela cai morta no chão. O rei que a encontra, quando a vê, ele fica tão arrebatado de desejo que acaba estuprando a Talha, embora ele fosse casado. 9 meses depois da visita do rei, a Talha, ela desperta do seu sono profundo quando uma de suas 2 crianças que ela deu à luz enquanto estava inconsciente chupa a lasquinha do seu dedo. Aí ela desperta do sono profundo. A rainha, né, a esposa do rei, ele fica sabendo da existência da Talha e dos seus 2 filhos e tenta fazer um plano para matar todo mundo. Só que o feitiço acaba virando contra o feiticeiro e quem acaba morta na fogueira não, queimada, é a rainha, e a Talha vai viver com o rei junto com seus 2 filhos, que são chamados de Sol e Lua. Eles vivem felizes para sempre depois desse caso aí de estupro. Na versão do Perrault, que é a Bela Adormecida no Bosque, a Bela Adormecida ela é despertada quando o príncipe se prostra aos seus pés na cama. E quando ela desperta, os 2 se envolvem num caso de amor que geram 2 filhos, Aurora e Dia. Ao se casar com a Bela Adormecida, o príncipe ele é convocado para ir para uma guerra. Então, ele pede para que sua mãe, a rainha, cuide de Bela Adormecida e de seus 2 filhos enquanto ele estiver fora. Só que a mãe do príncipe, na história, fala que ela era descendente de uma raça de bichos papões. E aí, a sua natureza canibalesca acaba tomando conta e ela tenta comer todo mundo lá. Então, ela pede para que uma camareira, né, mate a Bela Adormecida e seus filhos e dê para ela comer lá os seus órgãos internos. Só que a camareira ela fica com muita dó deles, que é uma camareira muito bondosa, e dá a carne de animais para fingir, né, na rainha lá. Só que é claro que a rainha acaba descobrindo e aí ela vai tentar se vingar. E quando ela ia matar a Bela Adormecida e os seus filhos, o príncipe chega da guerra, pega a mãe no pulo do gato e aí o que ela faz? Ela se joga num covil cheio de víboras, serpentes, cobras e todas essas coisas assim. E a história acaba. A versão dos irmãos Grimm se tornou mais atraente para o público norte-americano e é a versão que a gente conhece melhor até hoje. Não é 100% igual, mas é amplamente difundida e recapitulada até hoje, como podemos ver com a Malévola. E como que é a história dos irmãos Grimm? Nessa história nós temos o rei e a rainha que eles têm um desejo enorme de ter filhos, mas eles não conseguem. E eles sempre fazem promessas para tentar ter filho e não dá certo. E um belo dia a rainha ela tá lá, né, tomando banho em sua banheira, e da banheira dela sai uma rã. E essa rã fala: olha, o seu desejo vai ser concedido e você vai dar à luz a uma filha. E a rã, ela tem uma simbologia no conto de fadas que simbologia a fertilidade. E aí, quando a filha deles nasce, eles resolvem dar uma festa, um banquete. E eles chamam 12 feiticeiras ou fadas para ir até o banquete e presentear a sua filha com dons. Só que no total eram 13 feiticeiras, mas uma ficou de fora porque eles só tinham 12 pratos de comida. O rei e a rainha, ricos do castelo, não tinham como arranjar mais um prato para chamar a última feiticeira. Então ela ficou de fora. E aí vocês já sabem a merda que vai dar.
E aí, as feiticeiras dos irmãos Grimm, eles prometem transformar a Bela Adormecida numa mulher ideal, bonita, virtuosa, rica, entre outras coisas. E quando a 11ª feiticeira ia, né, presentear a Bela Adormecida, a feiticeira que não foi convidada, ela chega na festa e decide se vingar do rei e da rainha por não ter sido convidada, lançando na criança uma maldição. E a maldição era que quando ela completasse 15 anos, ela espetaria o dedo numa roca e cairia morta. A vingança dessa feiticeira que não foi convidada nos lembra da cólera de Eris, que era a deusa da discórdia. Como a deusa da discórdia, ela não foi convidada para o banquete do casamento de Peleu e Tétis, ela decide se vingar jogando sobre eles o famoso pomo da discórdia. O que era esse pomo da discórdia? Era uma maçã de ouro que tinha inscrição para a mais bela. E aí os convidados, eles ficaram encantados com esse pomo da discórdia porque ele era muito bonito. E houve toda uma disputa ali para ver quem ficaria com esse pomo. E essa disputa acabou resultando na Guerra de Troia. E tá, voltamos para a história da Bela Adormecida. Quando essa feiticeira lança a maldição, ela vai embora. Só que ainda tinha restado uma feiticeira, 12ª, para dar a sua bênção. Como ela não podia desfazer o feitiço da feiticeira do mal, ela amenizou a maldição. E ela disse que quando a menina espetasse o dedo na roca, ela não morreria, mas ela dormiria durante 100 anos. Ela entraria num estado de sono profundo. E depois desse dia, né, o rei e a rainha tomaram todas as providências para que todas as rocas, as máquinas de costura fossem destruídas, e os anos foram se passando. E aí, coincidentemente, no dia que a Bela Adormecida completou 15 anos de idade, o que o rei e a rainha fizeram? Vamos sair? Vamos dar uma volta? E vamos deixar a Bela Adormecida sozinha no castelo? Sendo que eles sabiam da maldição. Então, por que eles não ficaram no castelo vigiando a menina 24 horas por dia? Mas não, no dia do aniversário dela, eles decidem ir embora. É muita sonseira. Tá, eles vão passear e a Bela Adormecida fica vagueando pelo castelo. Ah, vou explorar aqui esse castelo, por que não, né? Não tem mais nada pra fazer. E aí ela acaba indo numa torre e tem velha costurando. E aí ela pergunta: o que você está fazendo aqui sozinha, costurando? E aí ela olha assim, né, com uma curiosidade para aquela máquina de costura, acaba espetando o dedo na agulha e ela cai em sono profundo. E assim que ela espeta o dedo, o rei e a rainha chegam de viagem, né? Só que ao espetar o seu dedo, o castelo inteiro dorme junto com ela, adormece. E a maldição sobre a Bela Adormecida se estendeu por toda a corte. Todo mundo que estava no castelo dormiu. E isso nos lembra um pouco da história da Bela Adormecida na versão da Disney, né? Que todo mundo do castelo virou objeto e tal. E aí a maldição se estendeu por todo mundo. Na história fala que até os pássaros que estavam ali dormiram. Em volta do castelo começou a crescer uma cerca viva de urzes, que são uma espécie, uma flor assim, meio roxa, meio arrosada assim. E a cada ano que passava, essa cerca ficava mais e mais densa, de modo que cobriu todo o castelo. E aí as pessoas ao redor, né, da vizinhança tentavam ir até o castelo, só que ninguém conseguia passar pela cerca viva. Vários príncipes encantados tentaram ir lá para tentar resgatar, né, a Bela Adormecida, só que a cerca viva matava todos eles, enforcava eles. E na primeira versão dos Irmãos Grimm, eles descrevem as mortes dolorosas deles, os momentos de agonia, era um negócio bem sangrento assim. Porém, os 100 anos foram se passando, né? A galera ficou lá dormindo durante 100 anos e quando deu 100 anos da maldição, um príncipe ficou sabendo dessa história aí, né? Porque agora a Bela Adormecida era conhecida como a Rosa de Urzes. Ele ficou sabendo dessa história e ele teve uma curiosidade de ir até o castelo, mesmo sabendo que várias pessoas tinham morrido por causa da cerca viva.
E aqui a gente pode ver que a curiosidade da Bela Adormecida, né, de andar pelo castelo, levou ela à sua ruína, né, a entrar na maldição. Mas a curiosidade do príncipe não, fez com que ele encontrasse ela e se desse bem. Então temos aí uma disparidade, né? Porém, quando o príncipe chega no castelo, que vê toda aquela cerca viva, a cerca não faz nada para matar o príncipe. Ao contrário, abre espaço para ele passar. Porque a maldição tinha completado 100 anos, então já estava tudo meio que ficando amainado. E isso quer dizer o quê? Isso na história reforça que você tem que ser virtuoso e saber esperar para agir no tempo certo. Porque as outras pessoas quiseram se afobar e acabaram morrendo. Mas o príncipe não, ele esperou o tempo certo e conseguiu o seu objetivo. Então ele consegue entrar pelo castelo, né? Ele vê aquela galera toda lá dormindo, chega no quarto da Bela Adormecida, dá um beijo nela e ela desperta. E aí, junto com ela, o castelo inteiro também desperta, eles se casam e vivem felizes para sempre. Bom, eu esqueci de falar que o símbolo, né, da roca e do fuso, eles simbolizam a domesticidade padrão feminina, o trabalho doméstico feminino, de ficar lavando, passando, costurando e etc. E a história da Bela Adormecida em si, ela retrata essa heroína feminina lendária dos contos de fadas. Essa heroína passiva que fica esperando um príncipe vir salvá-la. E a Bela Adormecida, ela se assemelha muito com a Branca de Neve, porque ambas não fazem nada. A história inteira, entendeu? Elas não fazem nada, fica esperando alguém vir salvar elas. Só que a gente sabe que hoje em dia essa visão já está mudando. As princesas não ficam mais esperadas que alguém venha salvá-las, elas próprias se salvam. Né? E na própria versão da Malévola, né, que é uma adaptação da Bela Adormecida, não tem mais essa história de beijo de amor verdadeiro, do beijo do príncipe, mas sim é um amor mais maternal, um amor mais puro. E voltando, né, sobre a simbologia da roca e do fuso, já se propôs que a história da Bela Adormecida retratasse a maturação sexual feminina, que quando ela espeta o dedo na agulha, para representar esse despertar sexual, se despertar da vida sexual feminina, a puberdade. Bom, então a história da Bela Adormecida ela tematiza alguns assuntos. Por exemplo, a questão da inveja, que a feiticeira que não foi convidada, ela ficou com raiva, com inveja, foi lá e lançou uma maldição. Então pode nos ensinar sobre ter um cuidado aí, né, com essas emoções mais carregadas. Também nos ensina a ter cuidado, porque a Bela Adormecida, né, ao sair andando aí pelo castelo, ela se descuidou e se machucou. Então também pode ajudar as crianças a entenderem, a terem cuidado por onde andam, por onde passam. Enfim, gente, quando se trata de contos de fadas, a imaginação, a interpretação, ela não tem limites. E nós podemos ver que nos contos, nas versões mais antigas, né, tematizava o estupro, que a Bela Adormecida sofreu, e essas questões não devem ser censuradas, mas sim problematizadas, tá? Não adianta esconder assuntos de ninguém, mas problematizar, contextualizar para os dias de hoje. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!